Mas a gente segue ali a linha gnóstica, né? Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Estamos nos preparando para mais uma live. Cheguei! Tudo bom, Laila? Tudo bom, Santos? Cheguei na hora dessa vez, não foi, Santos? Temos que marcar aí as próximas entrevistas aí, os repetecos de vocês, hein? A gente vê como é que tá aí o clima. Deixa eu ver se eu consigo já entrar em contato aqui com o Felipe, que é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bom, chefe Walton? Super abraço para você. Boa noite, Filipão. A internet não tá tão legal hoje, mas vamos lá. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tá escutando, Felipe? Felipe? Você tá conseguindo me escutar? Tá me escutando? Hein, Felipe? Atenção, Você tá Felipe. demorando para entrar? Você tá escutando não, Felipe? Ainda não. Vamos solicitar aqui. Acho que agora foi. Vamos ver agora. Olá, Felipe. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando agora? Agora eu tô. Na passada eu tava lhe vendo, mas você não tava me vendo. Mas tinha conectado aqui. Uhum. Pessoal, um super boa noite para vocês que estão chegando agora. Tanto vocês que estão aí na live do Felipe, quanto vocês que estão chegando agora na minha live, tá? Mais uma vez, hoje, nós vamos fazer uma entrevista contra o preconceito. Tudo bom, Joana Loura? Tudo bom, Valton? Todos vocês, meus moderadores queridos, sejam bem-vindos. Sejam super bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autismo. É o subtema da noite de hoje, mas a gente vai falar sobre muitas coisas da vida do nosso convidado, Felipe, e com certeza vai ser uma conversa bem agradável. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Que é já já que a gente vai conversar. Falta 5 minutinhos para a nossa entrevista e a gente vai saber um pouco sobre a vida do Felipe, tá bem? Se vocês já quiserem ir já comentando alguma coisa, nós estamos por aqui. Tá tudo na paz aí, Felipe? Felipe é de Curitiba, Paraná. Não É é a isso, Felipe? internet que tava meio falhando, mas agora tá boa já. Tá melhorando, né? Deixa eu te explicar, Felipe, como é que faz a questão dos comentários. Tem 3 pontinhos lá embaixo no teu celular, não tem? 3 bolinhas? Assim, tem uma bolinha vermelha. Tem 3 pontinhos, como se fosse um sinal de reticência. Você aperta nela, aí vai aparecer o nome Configurações do Administrador. Uhum. Achou? Aí Uhum. você aperta, aí vai aparecer configurações dos comentários. Tá. Aí você vai apertar Isso aí no mesmo. primeiro verdinho onde tem comentários, que aí ele vai ficar cinza. E aí você desativa os comentários. Uhum. Isso, pronto, já deu certo. Para vocês E que estão depois, aí na na hora que live, começar. pronto. Para vocês que estão aí na live do Felipe, tá? É um pedido meu que eu É, faço, né, para os então depois, entrevistados. daí para fazer comentário é só depois daí? Isso, eles só vão Isso? poder fazer comentários aqui, porque senão você vai Aham. ficar prestando atenção na barra de rolagem, as perguntas aí meio que atrapalham.
E se eles também ficarem comentando e você não responder, aí fica chato, né? Porque a gente quer um pouquinho de atenção. Então, assim, a gente sempre pede isso e a Uhum. gente pede a compreensão. Vocês que estão aí na live do Felipe, foi um pedido meu. Hoje ele está sendo meu convidado, né, para participar de uma live de entrevista. Eu que estava fazendo entrevista toda quarta e todo domingo, a partir das 21h30, contra o preconceito. A partir de hoje, nós só vamos ter lives de entrevista nos domingos, não vai ter mais nas quartas-feiras, tá? Então, todo domingo, a partir do próximo domingo, 9 horas da noite às 21 horas, vai ser o horário correto. Hoje está sendo a última live às 21h30. No próximo domingo vai ser às 21h. O chefe Valdo está dizendo aqui também que é de Curitiba, né? Então é pertinho aí do Felipe. E a gente vai conversar hoje, né, já está dando aqui, falta 2 minutinhos para 9h30, mas a gente já vai iniciar. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Leomário Muniz, eu sou professor da rede pública de uma cidade do interior do Ceará. Também sou diretor de teatro, já há 16 anos, com o Caras e Bocas Companhia Teatral de Heriotaba. E a gente resolveu fazer esse projeto de entrevistas contra o preconceito aqui na plataforma do TikTok, porque a nossa próxima peça, né, que se Deus quiser vai ser montada e apresentada em 2022, vai ser justamente contra o preconceito. Então, todos esses depoimentos, né, todas essas a passagem dessas pessoas que estão conversando com a gente aqui estão sendo super importantes porque elas estão sendo também campo de pesquisa, né, para esse nosso evento, né, para essa nossa apresentação. Hoje, a entrevista com o Felipe está sendo a entrevista de número 64, certo? E nós vamos ter como subtema, além de falar sobre várias e várias outras coisas, mas um dos subtemas é autismo. E a gente vai saber um pouco sobre a vida do Felipe. Felipe, boa noite para você. Boa noite. Seja super bem-vindo. Eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado participar desse momento, né, de entrevista e abrir um pouco da sua vida aqui para a gente. Mas fique à vontade nesse primeiro momento, dê aí suas boas-vindas, né, suas palavras iniciais, nessa noite de hoje, do dia 10 de outubro de 2021. Uhum. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem da entrevista e que vocês aprendam com o que a gente está apresentando aqui, e é isso. Muito bem. Então vamos nós começar a entrevista. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês da barra de rolagem, lembram que tem o emoji que eu peço para vocês sempre colocarem, né? Agora Então eu já procuro aqui, né? eu vou pedir para Comentário? vocês colocarem hoje. Oi? Não, eu Agora, vou pedir para você deixar desativado, o Felipe, para entendi. você não ficar tirando a atenção de uma coisa para outra, tá bom? E se Beleza. as pessoas quiserem fazer alguma pergunta para vocês, elas vêm para cá e aí ela faz a pergunta e eu te repasso. Atenção, Uhum. pessoal da barra de rolagem. O emoji de hoje, da noite de hoje, vai ser o coraçãozinho azul, tá? Então, coloquem aí o coraçãozinho azul aí na barra de rolagem. E toda vez quando vocês forem tentar chutar alguma coisa sobre as perguntas que eu vou fazer da vida do Felipe, vocês sempre vão colocar com o coraçãozinho azul. Isso, Harry. Um super abração para você, meu bruxo preferido. Valton, coloca aí o coraçãozinho azul também. Laila também já encontrou por aqui o coraçãozinho azul, exatamente. Vocês vão colocar sempre esse coraçãozinho azul. A minha bruxinha chegou por aqui também. Tudo bom, Jenny? Um super beijo pra ti. Seja bem-vindo. Obrigadão, viu, Harry, pelo carinho de sempre. Viu aí um abraço poderoso. Joana Loura, minha linda, seja bem-vinda também. Não esqueçam de bater na tecla para a gente curtir a live, para outras pessoas ficarem sabendo que nós estamos em live e mais pessoas virem aqui assistir, que eu tenho certeza que a live de hoje já vai ser super interessante aqui, a gente descobrindo um pouco mais sobre a vida do Felipe, tá? A primeira pergunta para vocês é o seguinte: eu quero saber de vocês da barra de rolagem, não esqueça de colocar o coração azul. Eu quero saber de vocês da barra de rolagem, com quanto tempo de vida que o Felipe começou a falar? Essa é a pergunta para vocês da barra de rolagem. Vamos ver se vocês acertam. Bora lá? 1, 2, 3, meia e já. Já estamos aqui com 624 curtidas. Bota o dedo na telinha. 2 anos de idade? Não, Jen. Não foi com 2 anos.
15 anos, não. 5 anos, não. Demais, já. Vamos aí, ver quem é que acerta. 1 ano, não. 3 anos, Jenny, justamente. A Jenny acaba de acertar. Ganhou 2 pontinhos porque colocou o coração azul. Laila colocou 3 anos logo depois da Jenny, mas quem acertou foi a Jenny. Com 3 anos de idade que ele começou a falar. E a primeira pergunta para o Felipe é essa. Felipe, você sempre foi criado pela sua mãe, não conheceu o seu pai biológico, e você só veio a falar com 3 anos de idade. Que foi isso que alertou, né, a sua mãe que você tinha autismo. Como foi essa questão da É. descoberta? Na verdade, a minha madrinha também me ajudou a me criar, né? Sim. Eu chamo ela de mãe Dora, ou pai Haroldo. E eles me levaram para o psicólogo e constataram que tinha problema, tinha esse quadro de o espectro do autismo ali. Mas era leve. Na época era mais pesado porque eu era criança e não tinha muita noção das coisas, né? Mas quando eu fui crescendo e aprendendo, aí foi diminuindo um pouco o quadro, mas ainda tenho ainda. Até a questão também do diagnóstico, não era, Felipe? Antigamente era mais complicado do que hoje, né? Então, assim, para se detectar, até a questão das mudanças também de leis eram um pouco mais complicadas. Hoje a gente já vê um grande número de pessoas com o aspecto autista e mais pessoas falando sobre o tema e automaticamente aumenta os especialistas, aumenta os acompanhamentos e fica um pouco melhor aí para a vida das pessoas que nascem com autismo. Ainda bem que era Assis... plano de saúde na época, sabe? Daí era plano de saúde na época. Então, eles eram um pouco mais é, completo do que se fosse no saúde normal, assim, sem ser paga na época. Sim. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte. Como o próprio Felipe acabou de falar aqui, quem teve uma grande participação e influência na vida dele, de criação mesmo, foram os padrinhos dele. Até porque a mãe dele trabalhava. Então ele tinha que fazer, ele tinha que ficar com alguém. E quem ficava com eles eram os padrinhos dele. Eu quero saber de vocês da barra de rolagem, até com quantos anos o Felipe morou com os padrinhos? Vamos ver se vocês adivinham. Boa noite, Rosa Sabino. Boa noite para você, meu amor. Seja bem-vinda. Hoje o emojizinho é o coração azul, tá, Rosa? Coloca aí o coração azul. 7 anos não, Harry. 16 anos não, Kinda. Laurinha acabou de chegar por aqui também. Beijo para ti. Boa noite para todos vocês que estão chegando. E se vocês quiserem compartilhar aí a live com outras pessoas, fiquem à vontade. 19 anos não, 15 anos não, menos. 17 não, menos. 8, Harry. Harry acabou de acertar 8 anos de idade, 2 pontos, colocou o coraçãozinho azul. E a segunda pergunta para o Felipe é justamente essa. Até mais ou menos uns 8 anos de idade, você contou com a ajuda dos seus padrinhos, né, para ficarem com você, pois a sua mãe trabalhava. Como foi que foi essa época, ô Felipe? Você acabou pegando o seu padrinho como referência de pai, não é isso? Porque eu nunca não tinha pai, né? Eu chamo de pai até hoje. E E a esposa dele, eu chamo de mãe Dora como se fosse uma segunda mãe, né? Na sim, verdade, ela é minha madrinha, mas não madrinha de igreja, sabe? É madrinha como se sim. fosse que ajudou a me criar só. E é isso. Eu tive educação, estudei no Colégio Santa Cruz, mas daí aconteceu uma cena que eu te falei na outra vez lá, que eu saí de mim Eu e vou fui para cima perguntar. do. Peraí, que eu vou perguntar ainda sobre essa pergunta. Eu vou falar ainda sobre isso daí. É, eu queria que você me dissesse só o seguinte: nesse período, né, até os 8 anos de idade, você já começou a ir para a escola. Você percebia algum tipo de ataque, de exclusão? Você conseguia perceber que as pessoas se afastavam de você por a Sempre questão vi, assim.
Ou não? Eu vivia isolado no meu canto lá e não gostava de conversar muito. Daí Que a é um dos gurizada, aspectos, que é um dos aspectos do uhum. autismo, né, Felipe? A gurizada vinha pra cima de mim, me encher as paciências e eu não gostava muito, não. Tinha a questão das zoações, né? A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte. Eu perguntei para o Felipe qual a idade dele. Quantos anos o Felipe tem? A gente quase se enrola, que essa pandemia veio para misturar a cabeça da gente, né? E o Felipe fez aniversário essa semana, né? Essa semana passada. Inclusive, parabéns aí mais uma vez para o Felipe. E a gente deu uma misturada aqui na idade do Felipe, a gente só foi descobrir por conta da idade do ano de nascimento. Colocaram aqui 21, 24 não, 34 não, 26 não, 31 não, 32 não, 33 não. Olha, tu tá bem na fita, Felipe. 29 não, Mas 36 não, né? Olha aí, que massa, cara. ainda Trinta e bem, né? oito não, né? Pertinho, Laira. Chegou perto aí a Laila na última aposta dela. 37 não, 45 não, aí já foi demais, é menos. Isso, Joana Não. Loura, 39. 39 aninhos, Felipe vai pro quarentão próximo ano. Ficou aí na dúvida. Aí ele disse assim: Leomar, eu fiz 38. Eu sou de 82. Eu, opa, Felipe, 39. Próximo ano vai pro 40. Próximo ano já é 2022. Vamos para a próxima pergunta para o Felipe, que é a seguinte: Felipe, na escola, você reprovou há alguns anos por não ter ainda essa questão dos conhecimentos atuais sobre a questão de laudos médicos. Foi isso mesmo que aconteceu? Uhum. Você teve alguns atrasos de reprovação por causa do déficit de aprendizagem? Porque eu tinha déficit de atenção, né? Daí eu queria fazer as coisas, só as coisas que eu queria. Por exemplo, matemática. A única matéria que eu reprovava era matemática, que eu ficava no meu canto e nem queria saber de número. Daí por isso que eu reprovava. Uhum. E o autismo também, é, na época, foi a causadora disso também. Mas depois É, dos com 12 anos, aí eu não reprovei mais. pronto, eu quis fazer até essa pergunta, gente, porque como vocês que me acompanham já sabem, eu fui diretor de escola há 11 anos da minha vida, né? E a gente sabe que hoje, de acordo com a legislação brasileira, né, pela questão de escola, quem tem laudo médico com algum tipo de síndrome, como por exemplo a questão do autismo, a síndrome de Down, né, todas se tem algum tipo de laudo médico na escola, a escola pode passar o aluno para a série seguinte, porque já tem ali comprovado que ele tem algum tipo de déficit de aprendizado. Então não pode prejudicar o aluno. Mas só que na época do Felipe ainda não tinha essas leis. Então, o que era que as pessoas faziam nas escolas? Reprovavam, porque não tinham a questão das notas, né? Não tinha a execução de alguns trabalhos e de alguns exercícios, ou das próprias avaliações, como ele acabou de dizer, e aí retiam o aluno, só porque não era uma problemática dele não querer ou não entender a matéria. Era justamente por conta do aspecto, né, do espectro que a pessoa tem e que ela fica com mais dificuldade, né, do que as outras de pegar alguns tipos de matéria, tá bom? Então fica aí também essa, esse alerta aos pais que têm filhos com laudos médicos que de a questão de aprendizagem, né? Que a escola tem que fazer esse remanejamento da pessoa para a série seguinte, sim. Embora não tenha notas para se passar, mas o laudo vale pela nota. A Joana está dizendo aqui que eu sou rápida e eu sou nas uvas, né? É a raposa, dessa é a raposa e as uvas, né? Que tá falando, Joana. Tá lembrando aqui da música. Eu era a raposa, você era as uvas. E eu sempre querendo o seu beijo roubar. Eu perguntei para o Felipe qual a altura dele. O que foi que ele me respondeu? Vamos lá, o pessoal da barra de rolagem, não esqueçam do coraçãozinho azul. Qual é a altura do Felipe?
Vamos ver se vocês acertam. 1,72, não. 1,59, não. 1,70, não. 1,78, não. Quase, Harry. 1,61, não. 1,91, não. 1,69, não. 1,65, não. 1,79, não. 1,77, Laila. Olha, vocês foram aí para cima, a Laila foi para baixo e se deu bem. Laila acertou o primeiro da noite dela, 1,77 m. E a quinta pergunta para o Felipe é a seguinte. Felipe, você passou 10 anos sem estudar. Você acabou se afastando dos estudos. Depois que você voltou, você terminou os estudos, começou com filosofia, trancou filosofia e foi para teologia. Como foi essa questão da aproximação Isso. dessas duas faculdades? É que, na verdade, a filosofia e a teologia tem tudo a ver também, né? Ela Sim, é quase uma irmã da outra, é porque a verdade. teologia surgiu da filosofia. E a questão ali é que eu, como sou religioso, e fui ordenado esses tempos aí, a sacerdote, ou e diácono, eu decidi fazer a teologia mais por causa da igreja mesmo, e a filosofia porque eu gosto da filosofia. Porque eu vou voltar a fazer a filosofia e eu vou tentar fazer mestrado em direitos humanos. Muito bem. Então a gente já está vendo um pouco aí sobre essa questão da vida acadêmica, né, do Felipe, e a gente vai entrar também na vida religiosa já já. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é sobre o peso do Felipe. Eu perguntei para ele quanto ele estava pesando. Qual foi a resposta dele? Bora ver se vocês acertam. 1, 2, 3, meia e já. Olha aí, as curtidas de vocês já estão aqui em 4.500 curtidas, tá? Estou aqui analisando aqui direto aqui o curtidômetro de vocês. 78? Não. 70? Não. 98? Não. 83? Não. É mais. 77? Não. 82? Não. É mais. Valeu, Rosa, pelas curtidas. 85? Não. Mais. 102? Não. Mais. Valeu, Valton, pelas curtidas. Já está com 4.700 curtidas. 110? Não. É mais. 109? Não. 110? Não. Tá chegando. Tá chegando. 118? Não. Menos. 115? Não. Menos. Imprensou agora. Tá entre 110 e 115. Bora lá, ver quem acerta. 114? Não. 112. Jenny acaba de acertar aqui a minha bruxinha Jenny. Jenny acertou. Segunda resposta que a Jenny acertou. Vamos agora para a próxima pergunta para o Felipe, que é a seguinte. Felipe, vamos falar um pouco agora sobre religião. Você é da igreja ortodoxa, né? Qual é a grande diferença da igreja da católica romana para a questão da ortodoxa? O padre pode casar na ortodoxa. O nosso credo, a gente crê na reencarnação, porque tem vários ortodoxos, e a minha ortodoxa tem a reencarnação como crença, e não a ressurreição. E a gente estuda sobre filosofia esotérica, porque a gente faz tratamentos holísticos, e eu mesmo sou terapeuta no Reiki, que é a cura através das mãos. Olha que legal. Então a gente viu aí algumas características diferentes, que foi a questão, o padre pode casar, a crença não é na ressurreição, mas sim na reencarnação, né? E tem É essa uma questão crença também agnóstica. de estudos esotéricos, não é isso? É uma crença Felipe, agnóstica. fala um pouco também sobre a questão da fraternidade Toca de Assis, que você também me falou sobre isso. Eu fiquei um tempo lá como vocacionado,
Só que daí eu saí depois, porque teve uns problemas lá que eu tive que sair com a minha família. E a gente fazia trabalho com pessoas de rua, assim, em situação de rua, que é a questão social. A gente dava alimento e fazia a ressocialização deles. A gente recolhia alguns irmãos, assim, e a gente procurava emprego, fazia documento e tudo. Eles ficavam uns 2, 3 anos na casa e depois saíam. Os Um dos irmãos de rua. principais, um dos principais trabalhos era com as pessoas em riscos de rua, né? Que estavam Uhum. morando nas ruas. Muito bem. Uhum. Vamos para a próxima pergunta para vocês da barra de rolagem, que é a seguinte. O Felipe também ele tem um trabalho como Robin de restauração. Eu quero saber de vocês a de restauração com o quê? Ele trabalha com o quê? O que é que ele gosta de fazer em termos de restaurar? Vamos ver se vocês acertam. 1, 2, 3, meio. Nós já estamos aqui com 6.600 curtidas na live, tá? Quanto mais curtidas vocês colocam aí, mais pessoas ficam sabendo que nós estamos em live e vão poder participar. Restauração de boneco, muito bem. Harry tá ligado, Harry tá ligado. E eu queria que você falasse Olha, um pouco sobre isso, Felipe. Como é aí a tua paixão e esse hobby por restaurar os bonecos? Olha aí. eu faço desde criança, né? Eu sempre tive fascinação por brinquedo, né? Desde criança. Daí eu comecei, como o Falcon na época lá era muito caro, eu pegava tipo bonecos articulados mais barato e fazia no estilo ali. Muito bem. Então já fica aí mais uma. Na live anterior, em que ele subiu na janelinha, ele até falou sobre isso, né? A questão de restauração de boneco. E é interessante também que você vai começar a fazer esse trabalho, hein, Felipe? Bonecos. Você já vai começar a fazer esse trabalho também por uma questão de evangelização, não é isso? Pegar o boneco, transformar ele como se fosse Jesus para poder ensinar as crianças de uma maneira mais lúdica. Lógica para criançada. Eu peguei o Aquaman novo, com cabelo comprido, e transformei ele no Cristo. Olha que legal, gente. Todo articulado. E assim. E eu peguei também aqui o Max Steel novo e transformei no São Francisco de Assis. Para dizer quem que é o santo, quem que foi São Francisco de Assis. A Eu sou do história gosto dele, dele. né? Muito massa. Vamos para mais uma pergunta para vocês. Quem acertou foi o Harry. Vamos para mais uma pergunta para vocês da barra de rolagem, que é a seguinte. Eu perguntei para o Felipe qual era o estilo musical dele. Ele me disse 3. O que vocês disserem primeiro aí eu vou aceitar, certo? Boa noite, Bia. Acabei de chegar de Sobral. Seja bem-vinda. O coraçãozinho azul é o nosso emoji de hoje. O Harry já acertou de novo. O Harry vai ser campeão da noite de hoje, pelo que eu tô vendo. O Harry acertou, colocou aqui rock. Os 3 que ele colocou foi eletrônica, música gregoriana e rock. São os 3 que ele colocou que gosta, né, no gênero musical. Falando do gênero musical e também dessas outras coisas que eu vou citar agora, o Felipe, eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. Você já estudou sobre questão de magia, de esoterismo, ainda estuda meditação, estudou um pouco também sobre o budismo e tem esse gosto também por música gregoriana e tudo. Me fala um pouco aí sobre essa mistura aí que eu falei agora. Na minha adolescência, eu fui budista, né? Depois, eu ingressei na religião do druidismo, estudei magia, ritual, tudo que envolve a área da religião celta. Depois eu fui para o esoterismo mais como se fosse tipo estilo maçonaria, mas não é maçonaria, como que é? Filosofia hermética, sobre hermetismo. Fiquei até os meus 30, depois eu voltei para a igreja
e comecei a estudar para entrar na igreja ali, como sacerdote. Quando E você a fala, meditação Felipe, eu medito todo dia. Não entendi o que você falou. quando você fala sobre a questão do estudo da magia, né, e tal, na parte esotérica, que você fala sobre a questão dos celtos, era alguma referente à bruxaria ou não? Também. Também, né? Porque sempre quando falo sobre a questão de celtas, são os mais antigos, né? Mais antigas civilizações que trabalhavam com essa questão do esoterismo e muitos das religiões, né? O meu sobrinho, por exemplo, Galiane vem de país de Gales, também tem a ver com os gauleses, que também são celtas. Show. Então aí mais uma curiosidade sobre a vida do Felipe, né? Que já tem uma experiência bastante grande em várias religiões diferentes, né? E aí E sou tá descendente de judeu, de parte alemã. é descendente também de alemão. Por isso o Galliani, Não, judeu. o Judeu alemão. sobrenome, Hã? é isso? É da sua mãe, a questão do sobrenome, Galliani? Sim. Pronto. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é sobre filmes. Eu perguntei para. Opa, desculpa, sobre filme não, sobre animal. Eu perguntei se ele nascesse um animal. Que animal ele nasceria? Qual foi o animal que ele respondeu? Vocês da barra de rolagem. Não esqueça de colocar o coraçãozinho azul, tá? O chefe Valdo está dizendo que lá em Ponta Grossa tem um convento de músicas gregorianas. Lobo não, gato não, tigre não, gato não, águia não. É uma junção, viu, Jenny, disso daí. Cachorro não, preguiça não. Para ver se vocês acertam. Vocês já disseram aqui porque não é um animal comum, tá? A gente sai meio do mundo real para a gente ir aí para outros campos. Grifo não, coruja não, gárgula, gárgula não. Vocês sempre falam aqui, vocês sempre dizem. Mesmo sem eu dar essa pista, vocês acabam dizendo este animal. Quimera não, fênix, exatamente, Harry. Sempre vocês falam fênix. E ele disse que queria nascer uma fênix, se ele nascesse um animal. E a próxima pergunta para ele é a seguinte: Ô Felipe, o que é que você tem a falar sobre o tema milagres? O que é milagres? O milagre existe, não existe? Como é aí essa questão aí do milagre? Olha, pode existir, mas a maioria dos casos é a mente da pessoa que faz o tal do milagre. Porque 95% das manifestações dos fenômenos ali é mais mental do que propriamente dito espiritual. Até a possessão demoníaca, como muitos dizem, é mais a mente do que o próprio ser espiritual. Porque eu mesmo não creio no diabo, assim, um ser personificado. Uhum. E você está escrevendo também algo, né, que vem desde o século I até o século XXI. Sobre o que é que você está Aqui esse escrevendo? texto ainda não está pronto, né? Esse Oi? texto aqui fala sobre. Esse não está pronto ainda, estou Sim. trabalhando nele ainda. Você ainda está Mas trabalhando nele. vai ser mais ou menos umas 40 páginas. Eu falei do primeiro século até. Passou pela patrística, depois escolástica, alta e baixa Idade Média. Fui para a questão ali da Renascença, Iluminismo. E agora eu estou na pós-modernidade, agora que eu estou na parte final ali, que chega até no século XXI. Século XX E e isso, XXI. isso é a sua visão desde o século I até agora sobre a questão religiosa, é isso? A cronologia? Na verdade, eu estou estudando a filosofia cristã. Não que eu creia ou deixe de crer. Ali é a questão da história mesmo. Sim.
Não são coisas Então, de crença, são as questões dos bases, né, do que é baseado nas pesquisas, nas coisas que já existem. na Histórico. apologética, que é a defesa da fé, e depois as questões racionais da fé, né? E essas partes, assim. Sim. E a próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte: ele tem um hobby desde criança, que a gente já deu até um spoiler aí já no que a gente conversou até agora. Qual é um dos principais hobbies do Felipe? O que é que ele mais gosta de fazer? Desde criança ele gosta já de fazer isso, mas ele continua aí na vida adulta, continua fazendo. Qual é o principal hobby do Felipe? A gente já descobriu um que é a questão aí de restauração de bonecos, e quase isso, Bia. Isso, bruxinha. A Jenny acabou colocando aqui escrever, e é justamente sobre isso, né? Até ele está escrevendo aí, ele falou aí sobre a questão do que ele está escrevendo. E a próxima pergunta para você, Felipe, é a seguinte: como é que você considera, o que é que você gostaria de alertar para as pessoas que fazem brincadeiras com questão de espírito? Aquela brincadeira do copo, aquela brincadeira das letras, tem a brincadeira com Sim. chave, né? Até o próprio filme do Exorcista tem um fundo real ali. Só que a brincadeira do copo nada mais é do que a mão involuntária lá do fazia o tabuleiro Ouija. Na verdade, não é nenhum ser espiritual que está ali muitas vezes. É mais a mão mesmo da própria pessoa que se movimenta sozinha, meio que inconscientemente. Na verdade, aquilo ali é mais o inconsciente da própria pessoa que está fazendo o fenômeno do que um próprio ser espiritual que está fazendo ali o ato ali. Nessa mesma pergunta, o que era que você poderia dizer para a gente se existe, em que intensidade que existe, a questão do exorcismo? Olha, até hoje, assim, de histórias que eu vi, eu contei no dedo das vezes que foi verdade. Porque é muito. Aconteceu duas vezes na história, assim, que eu li de livros, que nem a ciência, nem ninguém conseguiu provar ali, entendeu? Mas só dois. Então, é muito Tem raro do padre. acontecer, mas aconteceu isso. Extremamente raro. Porque aquele Padre à Morte, ele diz que tem 800 casos, não sei o que, de. Eu achei muito exagerado o quadro de manifestações ali no livro desse padre, porque eu acho que não é real ali, do E, Padre à e, Morte. e essa questão dos dois que aconteceram, por exemplo, né, que foi o que você citou aí. Existe realmente esse poder, né, da fé em questão de controle, de tirar um espírito, por exemplo, que está numa pessoa, né, sair ele através da exorcização? É que assim, não foi um demônio, né? Foi uma pessoa morta que, na verdade, veio ali e aconteceu. Muitas vezes pode acontecer também. Um espírito de Porque alguém que eu morreu, que retornou e entrou em uma outra eu vi pessoa. naquela visão de Santo Agostinho, que fala que eu não atribuo a criação do mal a Deus. Hum. Porque se ele é onisciente, onipotente, onipresente, como que ele criaria um ser para depois lascar com ele, sabendo de tudo que ia acontecer? Não tem lógica um negócio desse. Certo. E me diga também um pouco sobre a questão, já que você falou aí sobre a questão da crença da Igreja Ortodoxa, né, sobre a questão da reencarnação, né? Mas não É, são todas. Oi? É só. É que assim, tem várias vertentes do Da ortodoxas Igreja e tem. Ortodoxa, aqui você está, Uhum. tem essa crença, não é isso? Mas Tem. existem outras que têm, certo. Uhum. Sobre essa questão da encarnação, você já teve alguma sensação, alguma experiência forte em perceber, por exemplo, que você é uma reencarnação?
De vidas Sim, passadas, por exemplo? com toda certeza. Eu já até sei quem que eu era. Como foi essa tua experiência, Felipe? Ah, eu fui lá na Igreja dos Capuchinhos, aqui perto da minha casa, ali, tipo, no bairro Mercês. E ali, eu moro aqui perto do Campo Comprido. Mas é perto, assim, tipo, dá uma meia hora de ônibus. Daí eu vi uma foto do Padre Pio de Petrautina. Daí eu tive como se fosse um insight, sabe? Mas na época, no dia, eu não entendi muito bem. Daí em 2002, no 2002, não. 2002 eu fui de novo, só que agora eu fui na igreja da Franciscana, lá na Rua Rosa, ali perto do Colégio Bom Jesus. E eu vi a mesma foto desse santo. Daí eu entendi que eu era ele. Que é o Padre Pio. Uhum. E o corpo dele tá incorruptível. Até agora, ele tem sangue fluindo dentro dele ainda, por incrível que pareça. E onde é que fica? Onde é que fica o corpo dele, o Acho que tá no Felipe? Vaticano, porque eu não fui ainda lá, né, sabe? É Eu no não fui. Vaticano. A, a- É um dos mistérios lá que eles têm. Mistérios lá que eles. Muito bem. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês da barra de rolagem, que é a seguinte. Eu perguntei para o Felipe qual a cor preferida dele. O que foi que ele me respondeu? Preto? Não. Azul? Não. Azul? Não. Azul? Não. Tá todo mundo botando azul. Cinza? Não. Verde? Muito bem, Harry. O Harry foi o campeão da noite de hoje. Não tem quem consiga mais chegar no Harry, não. A próxima pergunta para o Felipe é a seguinte. Felipe, você, por déficit de atenção, né, pela questão também aí do autismo, você passou por psicólogos. Você, como autista, qual é assim, as maiores dificuldades que você sente assim, no seu dia a dia ou com as pessoas, o que os outros autistas sofrem É, também, pelo que você percebe socialmente? eu gosto de fazer aquilo que eu tenho interesse, né? Daí eu faço aquilo que eu tenho interesse. E muitas vezes aquilo que eu acho que não vale a pena, eu largo mão e nem viro as costas. De pessoas, do que vem das outras pessoas, você não percebe muito. Como assim? É, Não tipo assim, entendi a algum pergunta. tipo de preconceito, você não é capaz porque você é autista, ou você não vai Exatamente, conseguir, ou eu exatamente. não quero. Existe esse tipo de Uhum. verbalização? As pessoas acabam Uhum. falando isso? Até eu demorei, fui em 3 seminários. E nesses 3 seminários eles me dispensaram porque, tipo, no encontro vocacional, por ser autista. Eu quase que eu meti um processo no seminário. Então vocês percebem isso daí. Toda vez quando eu falo sobre a questão do autista, eu me lembro do Doctor, né? Aquele seriado que se tem, que é aquele médico que é autista, que é falando sobre um caso de vida real, né? E que a gente percebe, né, nitidamente o potencial, né? A questão da inteligência mesmo. Pode ter alguns déficits em alguns setores, né? Mas isso não impede da pessoa ter um convívio social e que possa estar, né, no lugar que ela Eu quiser, sempre né? fui um processo no seminário porque eu não queria perder meu tempo indo em negócio de tribunal, essas coisas. Com certeza. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite para você. Estamos aqui para mais uma pergunta para vocês da barra de rolagem, que foi a seguinte. Eu perguntei para ele o estilo de filme que ele gosta. Qual foi o que foi que ele me respondeu? Suspense? Não. Parecido, parecido, viu, Jennifer? Mas tem essa mudança aí de gostaria de conhecer ele pessoalmente. Ó, o chefe Valdo tá dizendo que gostaria de te conhecer pessoalmente.
Ele é daí de Curitiba também. Ficção científica, não, Uhum. terror, justamente, Jenny. Como que é o nome dele? O Valton, ele é chefe de cozinha, passou muito tempo trabalhando com isso. Ele A mora Jenny onde ali? acertou. Onde é que você mora em Curitiba, o Valton? Ele tá perguntando. Ele colocou duas coisas, ele colocou comédia e terror, tá bom? O primeiro que colocaram aqui foi terror e quem colocou foi a Jenny. Mas terror eu gosto mais. Pronto. Eu também adoro terror, gente. Ainda agora, instantes aqui, minutos atrás, a gente estava falando aqui sobre os filmes que a gente gostava de assistir. Valton, ele está perguntando onde é que você mora em Curitiba. Qualquer coisa, quando ele vier aqui para a janelinha, aí você sobe e dá uma conversada com ele, tá Sábado eu tô bom? ali na 15 de novembro, ali perto no Palácio Avenida ali, né? Ah, Onde tem o. ele tá dizendo aqui que mora na Avenida Silva Jardim, Ah, sim, perto dali. três É mil perto seiscentos e do. setenta e sete, Sei, apartamento o 101. Pinheirinho, ali. O Ele estudou no, Pinheirinho. co- ele estudou no Colégio Santa Cruz. A Rosa tá dizendo aqui. Muito bem, né? Lembra, o Felipe, que eu falei para ti que tinha a pergunta oculta? Uhum. Vamos agora para a pergunta oculta. Ele não está sabendo a pergunta, mas nós vamos perguntar para ele se é sim ou não. Deixa eu ver se a pergunta vai aqui. Não foi. Deixa eu trocar aqui os termos para ver se vai. Você tem TikTok no computador também? Estou no computador também. Vivi Ah, acaba de chegar por aqui. Beijão pra ti, Vivi. Também ainda não foi esse. Tá todo cortado aí na barra de rolagem, vocês estão vendo, né? Porque tem algumas coisas que eu estou digitando e não está indo. Mas foi mais ou menos aqui, e aí eu explico para ele quando ele vier aqui na janelinha. Felipe, a pergunta oculta foi colocada aqui na barra de rolagem. A resposta é sim ou não? não sei. Tenta vir aí na tua cabeça, vai lá. Tu não tá sabendo que pergunta é. Dá um chute aí. Sim, Sim? Por que é que você acha que é sim? porque eu não sei, né? Você... Felipe, eu queria te agradecer muito por essa primeira participação. Nós vamos para o segundo momento da entrevista, que é o momento que você vai vir aqui para a janelinha e outras pessoas vão poder subir também para conversar diretamente contigo. Tu vai fechar a tua live aí e vai entrar na janelinha aqui, tá bom? E vai descobrir qual é a pergunta oculta. Daí eu saio da minha live aqui. Isso, você vai fechar a sua live, vai entrar na minha e subir na janelinha, Tá. tá bom? Tô te esperando Aham. aqui. E é isso aí, vamos descobrir se o Felipe foi atropelado aos 8 anos de idade. Essa a pergunta oculta era essa e não estava indo 8 anos. Não foi. Porque eu nem sei, foi ótimo, né, Ana? Vamos ver se ele entra aqui. Matheus Braga, Dani Valentim, sejam bem-vindos todos vocês. Boa noite. Nós estamos aqui
em mais uma entrevista contra o preconceito. Hoje nós estamos entrevistando o Felipe Galiani, ele que é de Curitiba, Paraná, e já tem aqui solicitações aqui para subir. Vamos aceiteiro. Vamos ver aqui a resposta dele. Tá me vendo, Felipe? Boa noite, Tô. Felipe, mais uma vez. A pergunta oculta, Felipe, para ti era a seguinte. A pergunta oculta dizia o seguinte: é verdade que aos 8 anos de idade você foi atropelado? É sim. É sim. Como foi essa história, Felipe? Ah, eu tinha mania de correr no meio da rua e não ver os lados, né? Aí eu fui acompanhar uma amiga minha lá que comprar, acho que refrigerante, negócio lá pra pão, essas coisas. Aí eu fui atravessar, fui correr, não vi o carro e daí ele me atropelou, mas aí eu bati a cabeça no negócio lá de ferro, mas amassou ali, mas não aconteceu nada na cabeça. Cabeça Teve dura. uma, teve uma pequena luxação também no braço, não foi? Mas foi no hospital e ficou É, tudo ok, né? eu perdi Era... tudo, aí daí não quebrei nada, não. Muito bem, né? Vamos pedir aqui para subir algumas pessoas que estão solicitando aqui. Vamos primeiro conhecer o chefe Walton, ele que estava dizendo que queria te conhecer pessoalmente. Boa noite, chefe Walter. Abraço para Boa você. noite, O que boa é que você noite. achou da nossa entrevista? Converse aí com o nosso entrevistado Felipe. Seja bem-vindo Deixa eu mais uma vez. desligar minha caixinha de som aqui, só um minutinho. Eu achei incrível essa live hoje, porque nunca conheci alguém que tem autismo e que seja tão normal quanto você, tá? Se você não me falasse que você tem autismo, eu nunca descobriria. Você não É, mas demonstra. Porque parece ser que eu conheço quem me autismo é tipo conhece, assim, A pessoas fora da intensidade, né? casinha A intensidade completamente, leve. Uhum. né? Mas como eu já te eu falei, digo né? bem mais que também tem o mesmo grau que eu. Eu acho que um pouco ele é um pouco mais do que eu, na verdade. O Uhum. Messi, jogador. Ah, tá. E também é o seguinte, como sempre, né, Léo? Você me apresenta umas pessoas assim fora de série, né? Pessoas que você pensa que é uma coisa é completamente diferente. Eu É jamais diria que verdade. você é autista, né? É interessante essa questão das surpresas da vida, né, Valdo? Que a gente vê uma pessoa, se a gente nem colocasse no cartaz, a gente conversando aqui com o Felipe, né? Eu acho que eu vou fazer essa pegadinha com vocês. Eu vou conversar, vou chamar alguém, vou conversar com ela e eu vou no final perguntar para vocês qual é o tipo de preconceito que essa pessoa passou, né? Qual é alguma coisa para ver se vocês adivinham. Porque na realidade essa diversidade ela é tão grande, né? Tanto questão de raça quanto questão psicológica, emocional, que a gente já Sim. citou sobre todas essas coisas físicas, né? A gente já citou sobre todas essas coisas aqui nas nossas lives. E de pessoa para pessoa é muito diferente. Então, quando a gente Bem fala sobre a diferente. questão do espectro autista, ele tem realmente intensidades bem diferentes. Tem a moderada, tem a muito grave, tem a gravíssima. E Uhum. dependendo, né, do grau do autismo, é que vai ter realmente esse distanciamento social, essa questão de nem voltar, de nem falar, de nem conseguir falar, né? Eu já tive casos de alunos que ele não falava, mas a gente conseguia, né, fazer com que ele fosse indo de série em série para acompanhar a mesma turminha. A turma gosta muito de proteger. É muito legal também essa questão que as crianças têm essa facilidade. O ser Uhum. humano ele tem um preconceito muito grande, mas as crianças ela têm essa facilidade de lidar, né, com o, entre aspas, né, com o diferente de uma maneira muito mais leve do que o adulto. O adulto ele é mais grosseiro, é como se fosse mais engessado. Ele não quer se abrir para o novo, ele não quer se abrir para o diferente. A criança é totalmente o avesso. O quanto mais diferente dela é, mais legal para ela, porque ela vai achar aquilo dali muito legal, porque é Sim. diferente dela, né? É. E é isso que é interessante nas nossas lives, porque a gente acaba descobrindo nessas Uhum. formas diferentes de ser, essas formas diferentes da vida, né? Você teria É. alguma pergunta, chefe Walter, falar para ele? Lembrando que Não, os dois é que o estão aí na seguinte. janelinha, gente, os É, dois são de Curitiba, os dois, né, moram aí é, pertinhos. Felipe, eu moro
Você conhece o final da 7 de setembro? Sim, sim. Perto da Praça do Japão. Isso. Sabe onde é que fica o bar El Sombreiro? Não. Mas assim, ó, um ponto de referência para a gente se encontrar, o dia que você quiser vir bater o papo, para a gente trocar uma ideia. Eu gostei muito da tua filosofia de vida, tá? Uhum. Então, é assim, nessa rua do El Sombreiro, você entra, é um prédio, o único prédio de 10 andares que tem na região, tá? Não, prédio 10. Qual rua que entra ali mesmo? Você entra na Lindolfo Pessoa. Indolfo Pessoa. Isso. Uhum. O meu prédio é de esquina com a Silva Jardim. Edifício Se você Shalom. quiser conversar comigo também, toda tarde, sábado à tarde, lá por umas 4 horas, eu tô na frente do Palácio Avenida, lá, conversando com os Tá. desenhistas lá. Uhum. Não, eu vou dar uma passada assim, que agora estou com tempo mais livre, só estou estudando para iniciar uma nova Agora também eu carreira. tenho que contar ele porque ele vai fazer a correção ortográfica dos meus textos para mim publicar depois. Ah, tá. Mas eu dou uma passada lá, a gente conversa lá. Uhum. Pode ser? Um abraço e até Pode. qualquer hora, meu amigo. Uhum. Já te considero meu amigo agora. Beleza. Tranquilo. Olha aí. Também. É o TikTok fazendo novas amizades, não é isso aí. Vamos aumentar. A gente agradece aí a participação do chefe Walton. Vamos ver quem é que está pedindo aqui para entrar também. A Laila que acertou aqui uma só, não foi, Laila? De hoje? A Laila pediu solicitação, mas saiu. Tem aqui o Matheus também pedindo. O Matheus chegou um pouquinho mais tarde, mas está pedindo solicitação aqui para subir. Boa noite, Matheus. Boa noite, Boa. Diga pessoal. lá. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu tava resolvendo algumas coisas, mas eu acredito que deve ter sido uma live muito maravilhosa, né? Eu Foi só sim. mesmo queria agradecer ao Felipe, eu queria agradecer a ele por ter aceitado o convite, o seu convite, e ter dado, né, essa colaboração pra gente. E realmente eu fico bastante feliz. E eu queria fazer uma pergunta. Qual é uma frase que você leva para sua vida, Felipe? Como que é? Uma Uma frase do meu livro frase. aqui que eu tô escrevendo. Frase. Do meu livro aqui que eu tô escrevendo. Escritor. Peraí. A cada dia da nossa vida, aprendemos com os nossos erros e nossas vitórias. O importante é saber que todos os dias vivemos algo novo, que possamos viver intensamente cada momento com muita paz e esperança, amor e fraternidade, pois a vida é uma dádiva e cada instante é um presente de Deus. Amei. Muito Meu bem. Deus. Nossa, que Olha profundo. aí. Realmente. E E é justamente o novamente que a eu gente queria. tenta falar a cada entrevista nossa, né, Matheus? Sobre essa Essa frase questão daí eu achei bacana. que a gente fala sobre essa questão de aprender com os erros, né, de aproveitar a vida intensamente, né, que é tudo ele falou tudo isso, né, através do escrito dele, né, através de algumas frases do livro dele. Maravilhoso. Pois é. E novamente eu queria agradecer você, Felipe, agradecer o padrinho. E boa noite. Boa noite. Valeu, Matheus. Vamos Valeu. subir aqui agora a dona Laila Muniz, que está acompanhando também a nossa live e pediu para subir aqui. Boa noite, Laila. Alô, tá dando pra Olá. me ouvir direito? Tá, sim. Alô, boa noite, alô, um, dois, três, Boa noite. testando. A gente tá ouvindo você. Então, é porque pra mim o áudio tava um pouco atrasado. Então, primeiramente, dizer que a live foi incrível, tipo, foi bem leve mesmo, passou que eu nem senti direito, embora tenha sido um pouco devagar nas perguntas, né?
porque teve gente aí que falou antes de mim a mesma coisa que eu tinha pensado, vários jinx aí. E aí eu fui deixando pra trás na live, né, gente? Tava tentando ali, que o TikTok vive me sabotando. Enfim, dizer que eu adorei te conhecer, Felipe. E, Valeu. tipo, você é uma pessoa incrível mesmo. Eu te achei, tipo, genial. Principalmente na parte da questão de escrever e dos brinquedos, porque são coisas que eu acabo me identificando. Uhum. Enfim, vocês entenderam. De alguma forma, porque eu gosto muito de brinquedos. Eu sempre Eu tenho fui o uma nerd coleção da de turma, sabe? bonecas. Aham, entendo. Gostei muito. E escrever é mais um hobby que eu acho um pouco trabalhoso. E é por isso que eu queria perguntar pra você, tipo, de escrever um livro e tal. Deu pra me Eu ouvir? não Como é, entendi. Laila? Pergunta de novo. Não, cortou. Ah, tá certo. Eu queria saber qual foi o seu maior desafio nessa de escrever um livro. Qual foi Escrever um seu maior livro, desafio ao escrever livro? Qual o seu maior desafio? lembrar o que eu aprendi. Ótimo. É Aí colocar no foi. livro aquilo que foi aprendido, né, Felipe? Eu vou colocar o que eu aprendi. Nada, não tem segredo muito, não. Sabendo citar e os caras para não levar bomba depois no direito autoral, tá Não bom. ser plágio, né? É verdade. Uhum. Com certeza. O Harry tá dizendo aqui, Léo, depois atualiza o TikTok, pois está abrindo uma terceira janela. Eu já vi mesmo essa terceira janela já abrindo. Tem que atualiza como, o Harry? Será que é desinstalando e instalando de novo, alguma coisa do tipo? Ou só no, Era pra no, no ter Play Store? pra atualizar na Play Store, pai. Então tem que olhar lá, né? Acabou dando Aham. spoiler aí para o Felipe, né? Então, foi sem querer. A Laila Muniz, Felipe, é minha filha. Uhum. É extremamente automático. Pois eu vou olhar Sim. lá, Harry, que aí é legal que dá para subir até subir mais duas pessoas, né? Vou ver se eu consigo fazer isso daí. Eu já tinha visto mesmo que algumas Droga. lives estavam Nessa não deu conseguindo. pra fazer a Não perguntinha. deu, não deu essa. Laila, quer falar mais alguma coisa pro Felipe? Interessante também do Felipe é o Então, nome, né? Que Felipe, geralmente a gente não vê com três Is, né? É aham. Filipe. E o do Felipe Eu, tem essa diferença, né, Felipe? sim, tá, assim, sabia? Tudo I também, Como é? no latim. Ah, A é? Não etimologia do sabia. É. nome. Olha que legal. Isso. Muito bem. É vivendo e aprendendo. A maioria dos já vi Felipe, né? Felipe e Felipe com PH. Mas Uhum. com três Is eu não conhecia. É o primeiro Já vi Felipe e Philip. aí Philip com Felipe. É o PH, que príncipe, era tudo o, com I. o príncipe Felipe. É, tem isso também. É, não Tem tem mais nada com alguma Então, coisa, personagem Laila? novo, né? David Alexandre acabou de chegar aqui. Boa noite. Boa noite para você também. Você tá chorando por en- quê, homem? Diz lá, Laila. então, gente, para encerrar aqui, eu espero que não corte muito, porque a internet tá um pouco ruim para mim. Eu queria agradecer novamente, né? Retweetar aqui as palavras do Matheus, que é realmente muito, tipo, como eu digo, gratificante pra gente da Ô, Harry, companhia quando mostra vocês cozinhando mesmo. aceitam. Quê? Cara, ele É falou o Harry assim, que tá dizendo que não vai subir aqui na janelinha porque tá Então, cozinhando. eu me perdi, aí eu vim. aí ele faz um acolhimento. Calma aí, eu vou tentar ir pra um lugar onde a internet esteja melhor, tá cortando muito pra mim. Então, agradecer em nome de toda a galera da companhia, porque é realmente muito gratificante quando
a gente tem essas entrevistas e também é muito Lê, importante, não só para o nosso lê trabalho, bastante. como para todas as pessoas que passaram por essa live. E é isso. Muito obrigada por dar a entrevista. Fiquei muito feliz de conhecer você, Felipe. Uhum. Muito bem. Beijão, Laila. Beijão. Se cuida. Estou saindo do A Jenny. Reddit. Tchau, tchau. A Jenny colocou uma pergunta também aqui na barra de rolagem e o Felipe já respondeu. A Jenny fez a seguinte pergunta: qual a dica que o Felipe daria para quem deseja escrever um livro? E aí ele já respondeu. Não foi? É ler muito, né, Felipe? Lê, lê, lê e lê. E também não é só ler, né? Tem que saber fazer tudo certinho ali. Por exemplo, por isso que uma faculdade te ensina a questão de você saber colocar ali. Escrever, você já tem a ideia. Porém, A questão da maneira. estética, como começar, como desenvolver, como finalizar, né? Todas essas técnicas são também importantes na questão de escrever. Uhum. Lembrando também, né? Não sei se eu já falei para o Felipe, se ele já viu em outra live, eu consegui, né, realizar esse sonho que foi escrever um livro. No final do ano passado, eu consegui, né, escrever um livro, lançar um livro falando sobre os 15 anos da companhia de teatro que eu tenho. Né? Então, é muito bom a gente deixar algo para outras pessoas, né? Que um livro ele acaba atingindo outras pessoas. Você Eu gosto sai muito de daqui, humor. mas como é, Eu, se Felipe? eu pudesse, humor, fazer humor. Fazer humor. Muito legal. A Bia está perguntando aqui para ti, Felipe, qual foi o seu maior desafio na vida? Superar o autismo, assim, de quando era criança, adolescente. Nem Essa, quando eu fui pela minha ex-noiva, eu fiquei assim. Tive problema, assim, de lidar. nem quando o quê, Felipe? Nem quando eu terminei o relacionamento com a minha ex-noiva, Uhum. ocorreu isso. Então, o maior desafio da vida dele foi essa questão mesmo de superar, né, essas linhas do autismo, principalmente no viés social, né, Felipe? De realmente sempre mostrar que é capaz. Porque E eu não vamos gosto de aqui. pôr no meu ouvido, sabe? Daí, aí tem hora que eu me afasto das pessoas, depois volto. Tem a questão da época, né? Do período que você está passando. Nós já estamos com 10.300 curtidas. Tudo isso graças a vocês que estão aí sempre curtindo a live. E a gente agradece de coração. Tudo bom, Zé Mani? Mandando aqui, oi. Mauro Henrique, seja bem-vindo, viu? Boa noite para ti. Nós vamos agora para a última etapa da entrevista, que é o bate-bola. Lembra que, Felipe, que eu falei para você que eu ia dizer umas palavras e você ia dizer a primeira coisa que viesse na sua cabeça? Uhum. Tá preparado? Pode mandar. Bora lá. Se eu falar as palavras Dora e Haroldo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pessoas que eu amo muito, sim. Escola, Sem educação não tem país decente. filosofia, Minha vida. teologia, Minha vida em dobro. bonecos, Hobbies, né? Então, exorcismo, nem tudo é o que é. milagres, Também. Idem. Mesmo. reencarnação, Eu acredito muito em reencarnação e desde jovem. Nem quando eu ia em outras igrejas eu deixei de acreditar, na verdade. ler, Sem isso, não escrevo. escrever, Olha, é bom. Você
escrevendo, você solta tudo aquilo que te incomoda na cabeça. Padre Pio. Era eu. Curitiba. Minha cidade, né? Família. Tem alguns que às vezes me dá trabalho, mas fazer o quê, né? TikTok. Olha, TikTok, ultimamente, do ano passado para cá, um ano e meio para cá, tá me ajudando a fazer amizades e conversar com a galera. Muito legal a plataforma, né? E se eu quiser uma definição sua, Felipe por Felipe, seria que palavra ou que frase? Imprevisível. No sentido, porque eu mudo. Libriano, né? Libriano, sabe, né? Terminando aqui, Felipe, suas palavras, eu gostaria só de falar um pouquinho de ti. Eu conheci há pouco tempo, né, o Felipe aqui na plataforma do TikTok. Através de uma das entrevistas, ele entrou e quando ele falou que ele tinha autismo, né, aí que eu me interessei mais ainda de falar com ele, que ele estava participando bem de uma das nossas entrevistas passadas, né? Se eu não me engano, foi até na entrevista do Walter, né? Do, do Pessoas Diferentes, né? Era o subtema dele, Walter Fanes. E, e eu percebi em você, ô Felipe, uma pessoa muito coerente. Você é muito inteligente, justamente por você ter se agarrado a essa questão de tentar passar por essa dificuldade do autismo, principalmente através do lado intelectual e religioso, que te ajudou muito também nisso daí. Tanto na questão da leitura e de escrita, veio para você um conhecimento absurdo em várias áreas, né, que fez você se tornar a pessoa que você é hoje. Então, essa tua calma, essa maneira como você fala, realmente eu até tiraria um pouco, né, essa questão do preconceito, não de uma forma maldosa, né, mas do preconceito até que foi uma das falas do Walton, quando ele diz assim, se você não dissesse, eu pensei até que você seria uma pessoa normal. Mas você é uma pessoa normal com autismo, que tem a capacidade de uma pessoa que não tem autismo. Então, essa questão das capacidades vai partir da gente, vai partir do nosso querer. Então, você quis isso e você conseguiu conquistar. Então, eu gostaria assim, de te parabenizar por essas superações e que você consiga superar cada vez mais. Né, mais e mais obstáculos que possam aparecer, você possa conseguir desenrolar e driblar da melhor maneira possível, né? Como você colocou no seu próprio livro, sempre esteja aprendendo com os erros, né? Porque a vida é uma dádiva e sempre mostrar para as outras pessoas o exemplo que você é, né? Então, assim, que nós somos capazes de fazer aquilo que nós desejamos ser ou que nós desejamos fazer. Só que não cai do céu. A gente tem que ir atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que gastar um pouquinho do suor, né, para a gente poder realmente conquistar aquilo que a gente deseja. Não é isso? A Jenny colocando aí verdade, colocando palminhas. Eu queria agradecer a todos vocês também da Barra de Rolagem, a todos vocês, meus moderadores, todos vocês que gostam das entrevistas, que sempre estão aqui comigo. E eu queria deixar essas palavras finais para o Felipe, para você dizer o que é que você achou da entrevista, se era como você imaginava, se foi melhor do que você pensou, se foi pior do que você pensou, enfim, Não, você diga aí foi bem mais legal. ou menos o que é que você achou da noite de hoje. Gostei, foi bem legal. A gente conversou, trocou uma ideia. Foi bem legal. É como você, até na própria aula que eu fazia lá, a gente fazia esses bate-papo assim, na hora que eu, na faculdade, né? E a Uhum, gente, em vez de, era uma aula, ao mesmo tempo era um bate-papo. exatamente. Então, assim, eu só teria te agradecer mais uma vez, tá? Pela tua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua simpatia, né? Pela sua inteligência em colocar as palavras, né? Em ter o seu ponto de vista sobre vários e vários temas. Tem muita coisa do druidismo que ainda eu uso.
também. Ainda mais com a questão da natureza e sobre contemplar a criação. Claro que ali é politeísta, né? Mas eu vejo aí como um panteísmo, no caso ali. Uhum. E você também tá fazendo uma criação, tá escrevendo alguma coisa sobre a questão da pandemia, não é, Felipe? Na verdade, eu desci a lenha no, sabe? Só que eu não falei o nome da pessoa, né? Mas a gente já sabe quem que é. Dos governantes sem governos, O Coiso. desgovernados. O coisa ruim que a gente não diz o nome. O O, Daniel Giandoni tá dizendo aí. E aí, Felipe, meu irmão, tá mandando um abração aqui, Felipe, pra ti, o Daniel. aqui do TikTok. Ele é da Teologia da Libertação e eu também. Muito bem. Então, o Felipe acabou escrevendo também algumas páginas aí falando sobre esse livro deve estar demais, kkkk, a Jenny aqui falando. Eu acho que todo mundo se interessou para ler essa aí sobre a pandemia. Olha aqui. Pandemia e o imperialismo opressor. Um olhar bíblico e social. Só pelo título a gente já sabe o que vai acontecer. Já saca mais ou menos qual é o conteúdo dele. Olha só na foto da capa aqui, ó. A morte aqui. Olha Simbolizando. aí, gente. Simbolizando as mais de 600 mil mortes que teve no nosso país. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, lembrando que nós vamos ter uma remodelagem aí dos dias, né, de nossas entrevistas. Não vai ter mais as entrevistas de quarta-feira, agora apenas aos domingos, e no lugar de começar às 9h30 da noite, irá começar às 9 horas da noite. Então vai começar meia horinha antes, que aí a gente vai ter um tempinho a mais, né, mais cedo, para a gente estar se encontrando. Tem algumas pessoas que trabalham na segunda-feira, né, e aí fica um pouco tarde, e aí eu puxei um pouquinho para ficar melhor o horário para a gente também, tá? Um super abraço para todos vocês que participaram até agora. O Helder está aqui desde o início, Rosa Sabino, Bia, a Jenny, o Daniel chegou por agora, Ana Laila, o próprio Felipe e os outros também que estão por aqui, que acabam não chegando para mim aqui os nomes, né? Aqui como, por exemplo, o Matheus Santiago, né? Que está por aqui também, que são do grupo de teatro, né? E que nós estamos fazendo esse trabalho. Lembrando ao pessoal do teatro que a gente vai voltar presencial no dia 30. Como é, Felipe? Você dá aula de teatro também? Sim, eu sou diretor de teatro e aí a gente faz encontros, né, fazendo esse trabalho de pesquisa, de montagem de peças. Como é, Dava Felipe? pra fazer live, você dando aula de teatro pra galera também. Aqui no TikTok? É só uma ideia. Olha só. aí. Tá. Surgindo aí os comentários. Não, mas você não é a primeira pessoa que faz esse pedido, não. Olha a Bia aí dizendo, nosso diretor. Um super beijão para vocês. Nós vamos começar o nosso trabalho presencial, que estava, né, por conta da pandemia, a gente estava distante, mas com a chegada da vacina, a gente está já começando a ser liberado de algumas coisas, como, por exemplo, conseguindo as normas, né, mas já está voltando às aulas presenciais, né, e aí a gente já está mais ou menos voltando às nossas vidas ao normal. Eu quero votação que vem. Quer voltar só ano que vem, né, Felipe? A Bia está dizendo aqui que já estamos ansiosos pelo dia 30. Dia 30 a gente já vai ter né, o nosso retorno com o desafio do diretor, que é justamente para eles já montarem uma pequena sketch falando sobre as nossas entrevistas, né, as entrevistas que a gente já teve até agora. E a gente lembra a vocês que chegaram, né, há pouco tempo, que essa é a entrevista de número 64. Né? Hoje nós entrevistamos o Felipe Galiani, ele que é de Curitiba, Paraná, e o subtema foi autismo. Mas a gente falou de religião, a gente falou de escola, a gente falou de família, a gente falou de relacionamentos, a gente falou de livro, né? A gente falou sobre várias e várias coisas que fazem parte da vida do Felipe, inclusive seus principais hobbies, né? Que é a questão aí de restauração de bonecos e de escrever, porque ele gosta muito de ler, e aí ele está colocando aí, deixando sua marca registrada através dos livros também.
Felipe, boa sorte para você. Deus te ilumine sempre, 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 grandemente, tá? E que quando você quiser voltar, a nossa live tá de portas abertas para você, Eu para posso quando fazer a você live quiser vir, tá? que eu posso falar sobre o meu livro da pandemia e o imperialismo opressor. Com certeza. A Jenny está dizendo aqui, como sempre, muito top a entrevista. Parabéns, Léo e Felipe, sucesso. Beijo, Jenny, para ti. Um super abraço para todos vocês da Barra de Rolagem. E aí, a gente se encontra, talvez em alguma live esporádica na semana, talvez eu abra, né, sem ser entrevista, mas de entrevista só no próximo domingo, a partir das 9 horas da noite. Eu conto com vocês por aqui, tá bom? Terminando nossa live, de curtidas, nós tivemos 13.600 curtidas na live de hoje. E a gente agradece a vocês da live que fizeram, né, essas curtidas surgirem, porque foram vocês que bateram aí na telinha para mostrar para as pessoas que nós estávamos por aqui. Obrigadão mais uma vez ao Harry, mandou 3 abraços poderosos, né? Um super abraço para você também, mais que poderoso. E sempre que você vem, você sabe que é uma honra para a gente te receber, tá? Um super abraço para todos vocês. Em nome do Felipe, né? Eu gostaria de abraçar a todos e agradecer por esta companhia maravilhosa nessa noite de domingo, para a gente iniciar a nossa semana aí com novos conhecimentos, sabendo coisas aí sobre o autismo, sabendo coisas sobre religiões, enfim, a gente se acrescentando, né? Cada vez mais nos nossos papos, tá? Mandando aí um abraço para ti também, o Harry mandando aí um abraço para ti também aí, poderoso, Felipe, aí em forma de moedinha. E eu agradeço mais uma vez, viu, Harry? Felipe, Na boa verdade, noite. que teve naquele dia, ele Diz. que, na verdade, mandou para mim e eu fui lá, o Harry. Eu fui na tua live. Foi? Acho que ele Olha mandou para aí, mim. muito bem. Pois brigadão, Harry, que foi um prazer conhecer o Felipe. Pois um abraço para ti, viu, Felipe? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até domingo. Valeu.